ao Senhor por estar aqui mais uma vez, glorificando o nome do Senhor neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Quero glorificar a Deus pela vida da pastora, pela vida dos obreiros, pela sua vida neste lugar. Que o Deus de Israel lhe abençoe de uma forma extraordinária. Abençoe a tua vida visitante. Que a visitante nessa noite. Glória a Deus. Servas do Senhor. Tem alguém que vai evangélico aqui essa noite? Glória a Deus. Abençoado. Glória a Deus. Acontece. Todos são evangélicos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Glorifico a Deus pela vida do meu esposo, que Deus é fiel nas nossas vidas, que nos dá graça. Querida igreja, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 3. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Amém. Glória. Culto de libertação. Não posso fugir do tema. Glória a Deus. Culto de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem para mim e para você, a mensagem é para os nossos corações. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Deus fiel e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Leamos a palavra do Senhor. Nos diz assim: irmãos, não lhes pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta é o que rega também é um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a terá a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensam que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito:
ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Graças a Deus. Podem ser. Aleluia, Glória a Deus. Glórias a Deus. Querida igreja, Aleluia. culto de libertação. A palavra do Senhor nos liberta. A palavra do Senhor nos transforma. A palavra do Senhor nos conduz. A palavra do Senhor nos dá direcionamento. Se nós queremos ser livres, ser libertos, necessário meditarmos na palavra. Necessário conhecermos a palavra do Senhor. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, por ela nós somos livres. Nós somos libertos. Nós somos santificados. Jesus falou isso no livro de João, capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. A palavra nos santifica. A palavra nos conduz. A palavra nos dá o direcionamento. E a mesma nesta noite, pela qual acabei de ler, é a mesma que vai nos purificar e nos santificar e nos direcionar para a glória de Deus. Querida igreja, livro de 1 Coríntios, nós sabemos que quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e nós sabemos que está havendo aqui uma discussão. Está havendo aqui uma discussão porque a igreja, ela está discutindo relacionado àqueles que estavam administrando o templo. Aqui está falando de Paulo, está falando de Apolo, está falando de Pedro. Você vê aqui que está pronunciando homens de Deus. E a discussão aqui é de fato por causa desses homens de Deus. Uns criam que Deus era com o apóstolo Paulo, outros acreditavam que era com Pedro, outros criam que era com o nosso irmão Apolo. Então você pode analisar aqui que a igreja ela não está ordenada. A igreja não está em um alvo só. A igreja não está focada em Cristo. A igreja está focada no homem. A igreja está voltada a sua visão direcionada para o homem na terra. Ou seja, nós sabemos que o homem foi levantado por Deus para administrar o templo, para administrar a casa do Senhor. Nós sabemos que Deus tem sim homens e mulheres de Deus enviados para cada um administrar da maneira que Deus, glória a Deus, levantou. Da maneira que Deus levantou. Deus levantou cada um com uma função. Cada um tem do Senhor, tem do Espírito Santo a administração para a casa dele. E nós observamos aqui que nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes de estar ministrando a palavra do Senhor para a igreja, ele era Saulo e ele era o perseguidor da igreja. E nós podemos analisar que ele não estava no templo ministrando uma igreja. Ele estava verdadeiramente aprendendo sempre aos pés de Gamaliel. Ele estava sempre aprendendo a respeito da lei, sempre aprendendo a respeito daquilo que ele vivia, que era a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Que a igreja não converse para não desvirtuar. Amém? Oh, glória. Não converse não, para não desvirtuar. Então, quem era Saulo antes de ser o apóstolo Paulo? Saulo estava, louvado seja Deus, numa posição diferente. E nessa posição ele não estava entre os gentios, ele não estava ministrando uma igreja, ele estava aprendendo, louvado seja Deus, aos pés de Gamaliel. Ele estava a serviço também das leis naquela época, estava ali abordando até mesmo muitos cristãos, como a igreja já sabe, que serviam ao Senhor, que estava servindo ao Senhor Jesus, e que muitos foram mortos até mesmo a fio da espada. Então, quando ele é levantado agora no ministério, a palavra do Senhor nos direciona verdadeiramente e nos mostra que ele agora está sendo confrontado, que ele agora está sendo também perseguido. Mas nesse capítulo aqui, ele está falando que o Senhor chamou cada um para uma função, cada um para um chamado, e cada um deve exercer o seu chamado. A igreja estava ainda na carne. Analisamos que ele começa o texto falando
E nesse texto ele vai dizer que a igreja estava carnal. E ele vai dizer que não vai trazer um alimento mais forte, um alimento mais poderoso para aquela igreja, porque ainda era carnal. Mas se a igreja estivesse verdadeiramente espiritual, o alimento seria muito mais profundo. Porém, ele vem tratar da igreja, explicando a igreja que se a igreja está carnal, a igreja precisa verdadeiramente atentar para isso, porque nós sabemos que a igreja carnal não vai entrar no reino dos céus. A igreja carnal não entra no reino dos céus. A igreja sabe disso? Eu creio que sim, que é bem instruída. A igreja sabe e conhece a palavra do Senhor. Eu fico um pouco meio desordenada quando eu estou em frente da câmera, porque eu não gosto mesmo desse processo, desse negócio. Meu Deus, tenha misericórdia. Mas, louvado seja Deus. Se a igreja precisa gravar mesmo, amém. Se não, se a igreja quiser desligar, eu vou até agradecer. Amém? Amém. Eu fico em desordem, mas Deus é bom, vai me orientar no decorrer da minha caminhada. Querida igreja, glórias a Deus. A palavra do Senhor vai começar dizendo: irmãos, não escute falar como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições de recebê-lo, porque ainda são carnais. Louvado seja Deus, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, então sendo carnais e agindo como mundanos, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e seguindo como o mundo, ou sendo mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, então estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Deus é quem fez o crescimento. Deus é quem fez o crescimento. Então, observamos pelos primeiros versículos que, de fato, o apóstolo Paulo, ele tinha que instruir a igreja dessa maneira, que abrindo o entendimento da igreja, que o comportamento que estava tendo dentro da igreja ainda era carnal. Pois aquele comportamento não estava agradando ao Senhor. Por quê? Porque a igreja estava dividida. E nós sabemos que o reino dividido não pode subsistir. Necessário a igreja estar unida em um só propósito. Se a pastora aqui é uma bênção, mas se Deus traz uma outra pastora também que é uma bênção, a igreja reconhece: a minha pastora é uma bênção, mas Deus também usa aquela pessoa de uma forma extraordinária, uma bênção do Senhor. Ou seja, na mesma medida, porque o que ambas as partes têm não é de si mesmo, é de Deus. Quem deu foi o Senhor. Quem deu o dom foi o Senhor. Quem deu, aleluia, a sabedoria foi o Senhor. Quem levantou o homem e a mulher foi o Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei como a igreja está se portando nesses últimos dias. Eu não sei, louvado seja Deus, se a igreja tem sido idólatra também. Eu não sei se a igreja tem nascido autores. Se a igreja, louvado seja Deus, tem colocado no seu coração que tão somente um exemplo. Louvado seja Deus. Quem sabe você tem colocado no seu coração que a sua pastora seja o suficiente no ministério. Quem sabe você botou no seu coração, quem sabe você meditou na sua mente que a sua pastora vai ser, para você, louvado seja Deus, apenas a sua pastora, que você não precisa de mais pessoas para estarem auxiliando no evangelho ou na caminhada. Isso é uma idolatria. É quando você diz: não, eu prefiro a minha pastora, mas eu não quero saber do fulano, da betânia, do ciclano. Não, que você tem que ter espírito de discernimento. Espírito de discernimento. A sua pastora está já no campo, já está, louvado a Deus, guerreando, no campo de batalha, já está no ministério, já está pastoreando a vida de vocês. Louvado a Deus. Mas a igreja precisa dos outros. A igreja depende dos outros, mas tendo o espírito de discernimento. Para quê? Para quando a sua pastora ministrar a palavra da verdade, o outro não vier e bagunçar aquilo que ela está edificando. Não vier derrubar aquilo que ela está edificando. Porque isso acontece. Muitas das vezes, nós sabemos que temos pastores excelentes, bênção de Deus, que planta nas nossas vidas a palavra do Senhor, que lança sobre nós, louvado seja Deus, a semente, e nós sabemos que é uma bênção. Mas quantas vezes vem outro verdadeiramente desvirtua aquilo que foi plantado?
naquilo que foi gerado em nossas vidas. Então, necessário é espírito de discernimento. O apóstolo Paulo, ele não se exalta, ele não está exaltado na mensagem ou na exortação para com aquela igreja. Pelo contrário, o apóstolo aqui ele está dizendo: Deus é com Apolo, assim também como é comigo. Vocês creram quando nós trouxemos a mensagem, vocês creram quando nós pregamos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, se já que creiam também que Deus é comigo e que Deus também é com ele. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui estava havendo inveja. E qual foi o fator aqui fundamental? O fator aqui foi porque o apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, sábio, e Apolo também era um homem muito sábio e muito inteligente. Então, quando o apóstolo Paulo vem trazendo a mensagem da cruz, porque se você for estudar o texto, você chegar no capítulo 1, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E se você for analisar, o texto vai dizer assim, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o inquiridor desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Então você analise que o apóstolo Paulo está focando na sabedoria dos homens. Eram homens muito sábios, homem muito inteligente, mas necessário que esses homens sábios e inteligentes estivessem cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria de Deus, para ministrar a igreja do Senhor. No entanto, verdadeiramente os sábios estavam apoiando na sua própria sabedoria, confiante apenas na sua própria sabedoria. E não é o ideal. Nós sabemos que existe sim conhecimento, eloquência, pessoas intelectuais, muito sábio, muito inteligente, mas que se ele não for cheio do Espírito Santo, não for cheio da sabedoria de Deus, ele não está apto para ministrar a igreja do Senhor, não está apto para conduzir a casa de Deus. Aí você vai ver que o capítulo 1 já mostra uma grande confusão na igreja. Você vai pegar o capítulo 1, você vai começar a ler, você vai começar a analisar a partir do versículo 10, que o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então você analisa que ele vai dizer para a igreja que a igreja seja unidos e principalmente concordem naquilo que fala. Porque se um fala que o evangelho é assim e o outro vem e diz o evangelho é assim, então há uma grande desconcordância. A verdade é que o evangelho é um só. A verdade é que a salvação é uma só. A verdade é que a santidade é uma só. A verdade é que a igreja que vai ser salva também é uma só. Então você vai analisar no texto que ele vai pedir para a igreja que todos falem a mesma língua e todos concordem com a verdade da palavra de Deus. Ele diz: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisão entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Aí analise, olha como a igreja estava dividida. Olha como a igreja estava dividida entre si por conta de crer ou de crença. Uns criam em Jesus, não dependo do homem, não preciso do pregador, não preciso do apóstolo, não preciso do pastor. Eu creio em Cristo e unicamente é o meu Senhor, meu pastor. Outros aqui acreditavam que o Senhor era o apóstolo Paulo e isso, quem sabe, lhe era também o suficiente. Outros já criam que não, que Deus era com Apolo e que isso na sua vida já era suficiente. Outros já criam que era com Pedro. E você vai analisar que tem uma tremenda confusão dentro da igreja. Nós precisamos entender que Cristo é a cabeça da igreja. Amém? Cristo é a cabeça da igreja. Mas nós somos os membros desse corpo. Esse corpo cuja cabeça é quem? Cristo. E todos os membros trabalham. E todos, vou repetir, todos precisam uns dos outros. Porém, o Senhor levantou pastores. O Senhor levantou líderes espirituais. Deus levantou mulheres de Deus, vou repetir, e homens de Deus para conduzir sua igreja, para conduzir o seu povo.
é necessário nós termos discernimento. Olhe bem, querida igreja, nesse tempo que a gente está vivendo, a situação vai ficar pior. Por quê? Porque nós estamos em um tempo tão difícil quanto podemos imaginar. A carne nesse tempo, ela está aflorando de maneira terrível, aonde não se há mais discernimento aonde Deus está, quem verdadeiramente tem Deus na vida, verdadeiramente quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, e as pessoas estão focando em quem? Estão focando nos doutores, estão focando em quem? Nos intelectuais, estão focando em quem? Nos homens que são sábios segundo o conhecimento dessa era, e não segundo o conhecimento de Cristo Jesus. Então muitos estão correndo de um lado para outro em busca de conhecimento e sabedoria, em busca de aprender e aprender, aprender, aprender. Amém, é bom, é importante, mas não é o suficiente. Louvado seja Deus. Por isso o apóstolo Paulo também, ele disse no livro de Timóteo a respeito da sabedoria, e ele deixou um alerta muito importante sobre os doutores e a respeito dos homens sábios, vou repetir para você, segundo essa era, segundo esse tempo que nós estamos vivenciando. Por quê? Porque muitos não estão tendo discernimento da sabedoria de Deus. Livro de Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo 3, no seu versículo 4. Glórias a Deus. Perdão. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 4, vai nos dizer: e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Mas deixa eu retroceder um pouquinho só para o versículo 2. Preguem a palavra, estejam preparados a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mesmo, segundo os seus, para si mesmo, mestres, segundo os seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Então você pode analisar que a mensagem, louvado-se a Deus, aqui para a nossa vida é muito importante. Porque de fato esse tempo já chegou. De fato esse tempo já está entre nós. Por quê? Porque muitos deixaram de ouvir a verdade, de ouvir a palavra do Senhor, aleluia, com o poder do Espírito e a manifestação da sua sabedoria, para ouvir os homens, para ouvir os mestres desse tempo. E por causa disso, muitos têm amontoado para si verdadeiramente mestres e doutores, conforme deseja o seu coração. Por quê? Porque de comichão nos ouvidos. Então isso nós entendemos, que muitos já não estão mais com seus ouvidos atentos à verdade. Já não pode também ter mais discernimento da verdade. Porque em vez de buscar o Espírito de Deus, em vez de buscar em oração, em vez de se encher do Espírito Santo, estão buscando de homens o conhecimento e estão se turbando. Então uns são mais sábios, outros têm menos sabedoria, uns são leigos, outros não têm nem Deus na vida, porque muitos até são observados de acordo com o que ele tem. Se ele não tem nada, ele também não tem Deus na vida. Se ele possui tudo, ele pode ter até o espírito da prostituição, do adultério, pode estar vivendo o pecado, mas ele tem Deus na vida, porque tem carro, porque tem casa, tem uma boa eloquência, uma oratória, tem o espírito do conhecimento dessa era, mas infelizmente não tem a verdade, nem tem Deus na sua vida. Mas querida igreja, a confusão na igreja de Coríntios era grande, e o apóstolo Paulo precisava abrir o entendimento da igreja. Aí, dando continuidade à leitura, você vai analisar que o apóstolo Paulo fala no versículo 13 assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que fui batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfane, além destes, não me lembro se batizei algum mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se faça vazia ou em vão. Querida igreja, analise o que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo aqui coisas muito profundas. Ele
ele está nos afirmando aqui que havia aqui um espírito de inveja contra a sua vida. Um espírito de inveja estava atuando contra a vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele, quando foi enviado, louvar-se a Deus, a igreja, ele não veio com sabedoria humana. Ele não veio pregando um evangelho natural. Como qualquer um pode abrir sua boca e pregar e falar da palavra de Deus. Mas o evangelho que ele vem ministrando, ele deixa claro que ele veio com espírito e poder. Com espírito e poder. Então, ele veio com sabedoria do Espírito de Deus e com poder do Espírito Santo. Porque ele não só instruía e ensinava, louvado seja Deus, como também havia manifestações de sinais e poder, ou seja, de cura, de libertação. Havia, louvado seja Deus, coisas tremendas dentro do ministério. Então, estava tendo um espírito de inveja contra a vida dele. Ele foi enviado para evangelizar, ele deixa claro, não para batizar. Mas ele batizou alguns e por conta disso veio maior confusão sobre o seu ministério. Aí você analise comigo o versículo 21 do capítulo 1. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Veja, ele está dizendo, ó, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana. Por quê? Porque Deus entregou a sabedoria para o homem através das leis. Através das leis o Senhor entregou para o homem a sabedoria. E se trata exatamente do conhecimento a qual o Senhor colocou no coração do homem. E a partir desse conhecimento eles passaram o quê? A estudar. Eles passaram a estudar os pergaminhos, a Torá. Você vai ver que o apóstolo Paulo, falei anteriormente, estava onde? Aos pés de Gamaliel, em busca de conhecimento, em busca de sabedoria. Louvado-se a Deus, e isso veio, partiu de quem? Partiu dos homens, botando uma vírgula. Partiu dos homens, mas quem entregou, louvado seja Deus, aos homens a sabedoria foi quem? Deus. Mas mesmo Deus entregando os homens a sabedoria da letra, porque você vai ver em 2 Coríntios capítulo 3, que o apóstolo Paulo vai dizer, vai deixar claro, que louvado-se a Deus, as letras matam, mas o Espírito... Glória a Deus. Então ele vai falar, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porém você vai analisar que eles eram tão letrados, tão conhecedores da letra, tão aprofundados no conhecimento, mas estavam mortos nela. E aí nós sabemos que é o Espírito de Deus que te dá vida. E nós sabemos que é o Espírito de Deus também que te dá sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito do Senhor que te dá sabedoria. Mas não temos que ler com certeza. Temos que meditar, temos que estudar a palavra do Senhor. Podemos estudar outros livros, mas entendidos de que é necessário buscar o Espírito Santo, até para ter discernimento do que você estuda, do que você vai estudar diante dos homens, para que você não venha morrer espiritualmente. Então você analisa aí, o Senhor, pela sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Deus levantou homens tão sábios, homens tão letrados, homens tão conhecedores e profundamente das Escrituras, mas no entanto eles mesmos estavam salvos por ela. No entanto eles mesmos estavam libertos por ela. Necessário o Senhor trazer quem? O Espírito Santo. Aleluia. Para que esse daí pudesse ministrar no coração dos homens, e através deles, se você for analisar, então os homens guardariam o quê? A palavra do Senhor. Porque não basta só conhecimento, necessário a presença do Espírito Santo. Aí no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 15, diz assim: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Quem é que ia colocar as leis do Senhor no coração e escrevê-las na mente? O Espírito Santo. Aí você analise. O apóstolo Paulo, ele sabe do que ele está falando aqui. Por quê? Porque ele era homem letrado. Porque ele era homem conhecedor de letra, era homem aprofundado no conhecimento, era homem estudioso, inclusive. No entanto, todo conhecimento, toda sabedoria não foi o suficiente para lhe revelar o caminho da verdade. Para lhe revelar o caminho da verdade. Aí você analise. Aí o Senhor vai dizer assim, ó: aprove o Senhor salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Você sabe o que é
pregação? A loucura da pregação é em você. Por quê? Não temos um anel no dedo, mal sabemos falar, não temos uma boa oratória, não somos tão profundos em relação à teologia, ao conhecimento do nível tal. No entanto, nós falamos que Jesus, Ele salva, liberta, leva para o céu. Não só falamos, mas buscamos viver aquilo que nós estudamos na palavra. Buscamos aprender e obedecer aquilo que está na palavra. Porque não adianta eu falar em nome de Jesus, não adianta eu pregar a palavra do Senhor e eu não viver a mesma. Não adianta falar que Jesus é santo e eu ser profana. Não adianta falar que Jesus ele não se agrada do adultério e eu andar adulterando. Não adianta falar que Jesus não se agrada da fofoca e eu andar fofocando. Então, nós sabemos, a loucura da pregação é os salvos em Cristo Jesus, que são cheios do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. E que ministra a palavra de Deus e vive a mesma. Aprova o Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí isso aqui é loucura para os sábios. Porque alguém vai chegar ministrando a palavra da verdade, falando a verdade, pregando a verdade. Aí você analisa comigo aqui. Alguém vai chegar trazendo a mensagem da cruz, falando que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele vai chegar cheio do Espírito Santo, cheio da unção. Aquelas simples palavras que ele vai falar, alguém vai levantar sua mão e vai dizer: eu quero Jesus. Alguém vai levantar sua mão e vai dizer assim: eu quero me converter desses maus caminhos para qual eu tenho andado. Eu não quero mais adulterar, roubar, matar e mentir. Eu quero andar nesse caminho. Enquanto isso, o sábio está estudando tanto, ele está se aprofundando tanto na eloquência, no conhecimento, ele é tão intelectual, mas ele mesmo anda no adultério. Ele mesmo anda na mentira. Ele mesmo anda enganando e sendo enganado. Ele mesmo anda pecando, mas ele sabe que ele tem técnicas para poder trazer uma mensagem, né? Quem sabe são daqueles que é apenas sino que faz barulho, aqueles que são, louvado seja Deus, enviados apenas para trazer uma mensagem dentro da intelectualidade que ele tem, mas de fato ele não é verdadeiramente liberto para a glória de Deus por meio de tanto conhecimento que ele tem. Aí você vai analisar o versículo 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Querida igreja, a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que perecem. A igreja sabe disso. Porque os que perecem de fato não entendem a maneira que Deus trabalha. A sabedoria de Deus na vida de cada um do jeito que lhe apraz. Nós sabemos que se hoje eu for, por exemplo, ministrar uma mensagem, e da maneira que eu comecei essa mensagem aqui, se eu estivesse em um congresso, eu estava perdida. Se eu estivesse num ambiente que tivesse muitas pessoas intelectuais, pronto, acabou, estava perdidíssima, porque de fato eu fico perdida, né? Mas Deus é bom e nos dá graça. Oh Espírito Santo, tu és fiel. Mas isso é verdade. Por quê? Porque os sábios atentam para a sabedoria que há na sua vida, segundo essa era, segundo os padrões desse mundo, segundo o que ele lhe induz e capacita você ser. É ruim você chegar com tanta sabedoria, botando uma vírgula, num ambiente que de fato há uma grande necessidade? Não. Não é ruim, porque até isso Deus, ele é bom, ele permite para que você seja introduzido. Mas isso não é o suficiente na sua vida. Isso não é o suficiente na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos que o suficiente para nós é o amor de Cristo. Porque o amor leva você a tratar tanto que é tão intelectual, tão eloquente, quanto que não é, da mesma forma. A você amar aquele que de fato Deus, ele é na vida dele de uma forma extraordinária, quanto aquele que está começando agora. Então você não faz divisão ou separação. Você trata todos da mesma maneira. E tem paciência em esperar Deus trabalhar na vida dele. E esperar Deus agir na vida dele. Porque não existe o mais e não existe o menos. É todo mundo igual perante os olhos do Senhor. E todo mundo, deixa eu enfatizar, trabalha para a glória de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus, ele vai pegar pessoas que
começar a usar. Ele vai começar a fazer coisas grandes, coisas extraordinárias. Quem sabe essa pessoa não sabe falar nem direito. Um oxente, uma palavra tão destrutiva aos ouvidos daqueles que são tão sábios. Não é verdade? Mas Deus vai dar para ele capacitação de levar o seu evangelho, de ser usado pelo seu poder e de o nome do Senhor ser glorificado. Mas, querida igreja, analise comigo o que o Senhor está dizendo aqui. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Olha bem, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Ele começou a dizer para a igreja: lembre de onde é que você veio. Lembre que vocês não eram tão sábios quanto os padrões humanos. A maneira pela qual Deus salvou a vida de vocês, ou seja, Deus não salvou vocês porque vocês eram sábios. Deus não escolheu vocês porque vocês eram tão intelectuais, porque vocês sabiam falar, porque vocês sabiam se portar da maneira que verdadeiramente chama atenção aos olhos humanos. Mas Deus chamou vocês verdadeiramente da posição que vocês se encontravam. Louvado seja Deus. Uns que já se formaram, outros que não têm nem letra, outros que não sabem nem de fato o que é letra. Louvado seja Deus. Mas que o Senhor levantou, que o Senhor escolheu, que Deus aprova o Senhor chamar e escolher. Louvado seja Deus. Mas Deus escolheu o que era para o mundo loucura, para envergonhar os sábios. Você vê que todo o texto vai voltar para os sábios. Como nós lemos aqui, a qual o Senhor falou no capítulo 3:18, não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Aí ele vai dizer: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Ou seja, não se glorie em homens, se glorie no Senhor, porque tudo está em volta de vocês. Louvado seja Deus. O Senhor levantou homens de Deus, mulheres de Deus para serviço na vida de vocês. Assim também levanta vocês para serviço na vida de outras pessoas. Então tudo que nos cerca está ao nosso favor, está, louvado seja Deus, para nos favorecer, para nos honrar. Mas se tem algo a você se gloriar, se glorie no Senhor. Se glorie no Senhor. Aí, só mais um pouquinho, o apóstolo Paulo vai dizer, ainda no versículo 28, ele vai dizer assim, ó: ele escolheu o que era para o mundo insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Então ele pega o que nada é e reduz aquele que é a nada. Por quê? Porque, querida igreja, as pessoas que se posicionam da maneira que a Bíblia está dizendo aqui, com a sua intelectualidade, as pessoas que têm seu status, as pessoas que têm essa personalidade de sabedoria humana, essas pessoas se gloriam naquilo que eles são. Eles se gloriam naquilo que eles fazem. Detalhe, misericórdia. Eu conheci um ser humano em que essa pessoa disse assim: eu estudo teologia e eu estudo muito pelas madrugadas, até determinados horários, e depois eu vou dormir. E depois eu acordo e eu vou comer muito, porque eu gosto muito de comer, vou me alimentar bastante. E ele disse o seguinte: eu não jejuo, não preciso jejuar, eu oro muito pouco, porque eu não preciso também orar tanto. E ele disse: me é suficiente eu apenas aprender, estudar muito e ter conhecimento. Isso foi o que ele falou. Então, quando eu olhei para ele, o Senhor me passou algo relacionado à vida dele. O Senhor disse: pois está vindo um vento muito forte na direção dele, e toda a sabedoria que ele tem, o que ele está adquirindo para si, não vai lhe sustentar de pé. E ele não terá força para suportar o que vem, e vai cair. E vai cair. Eu olhei para ele de novo e disse: Jesus, tenha misericórdia, porque a área que o Senhor mostrava relacionada à vida dele era na área sentimental. E então ele repetiu várias vezes essa fala no meio das pessoas, estavam todos ali se alimentando, rindo, conversando, e alguém olhou para mim e apontou para mim na presença dele e disse assim: mas essa irmã aqui, misericórdia, você não tem noção, ela ora demais, ela lê até a palavra, ela lê muito, gosta muito de estudar a palavra do Senhor, mas ela ora muito, e nas madrugadas ela está lá também buscando a face do Senhor. Detalhe, ela gosta também de jejuar.
falou isso no nível de zombaria, né? Porque o que ele estava falando para eles era o certo e era o ideal. Então, exatamente, loucura, como disse a pastora ali. E quando ela falou isso, caíram todos na risada e começaram a rir. E aí ele olhou para mim e disse: missionária, não precisa você orar tanto, não precisa, missionária, você jejuar também. Não há necessidade, você precisa conhecer a palavra. Eu saio daqui para ministrar em grandes congressos, chego em grandes congressos lá e a palavra bem colocada, glória a Deus, é importante, né? Com muita sabedoria do que a gente aprende diante dos livros, diante do que os homens escreveram, e ali Deus, ele se manifesta, Deus opera ali coisas grandes no meio deles, e eles dão glórias a Deus, e eu saio de lá abençoado ainda, com bom cachê. Então você concilia as coisas. Então você busca o conhecimento, busca o Espírito Santo. Busca o conhecimento, vá procurar orar. Busca o conhecimento, vá procurar jejuar. Busca o conhecimento e vá se encher, vou repetir, do Espírito Santo de Deus. Porque no dia que a luta bater na sua porta, os livros não vão se levantar para ser não vai ser um apoio para você ficar de pé, não. O que vai te fortalecer é a presença do Espírito Santo, a obediência daquilo que você aprende, o jejum pela qual você tem diante de Deus, apresenta diante do Senhor, e as orações, porque é um diálogo com Deus. Sem isso você não fica de pé. Resumindo, passou só alguns dias e eu já tive a notícia: irmã, fulano de tal traiu sua esposa. Fulano de tal traiu sua esposa, aliás, já estava traindo a sua esposa, e veio tudo à tona, e agora ele foi afastado de todos os cargos, inclusive está saindo de dentro da cidade. E saiu de dentro da cidade. E cadê a glória? Exatamente. Ele se gloriou nele mesmo, na sua capacidade, na sua intelectualidade, naquilo que ele estava vivendo, aprendendo, segundo os livros, conhecimento humano, botando uma vírgula, louvado seja Deus, e no entanto, ele não tinha fidelidade diante de Deus, nem fidelidade diante da sua esposa. Assim também tem muitos que têm os dons de Deus, que também Deus usa de maneira extraordinária, de maneira poderosa, mas não é fiel também. E é por isso que o Senhor vai dizer naquele grande dia: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Então nós precisamos estar equilibrados na balança. Aleluia. Precisamos estar equilibrados, pesando igual, na mesma medida, para que tudo venha dar certo. Porque se a igreja buscar apenas conhecimento, a igreja buscar apenas letra, vai morrer, porque sem a presença do Espírito de Deus, não tem como ter vida em si mesmo, nem muito menos conhecimento e sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é dada pelo Espírito Santo. Aí você analisa o capítulo 2, ainda versículo 2, assim, ó: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discursos eloquentes. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus. Você entendeu? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhe proclamar o ministério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Olhe bem, minha mensagem e minha pregação, é o que ele vai dizer no versículo 3. Ele vai dizer, versículo 4 do capítulo 2, ele vai dizer: minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder e do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Glória a Deus. A igreja está entendendo? É isso aí. A confusão que estava aqui no ministério, que estava em Coríntios, na igreja de Coríntios, no capítulo 3, se for o texto oficial que nós lemos, está relacionado ao ministério do apóstolo Paulo, à sabedoria de Deus que estava na vida dele, a maneira pela qual ele estava conduzindo a igreja, e que ele não estava trazendo a mensagem segundo os homens.
Ele não estava pregando com sabedoria dos homens, mas ele estava ministrando pelo poder do Espírito. Aleluia. Aí você vai analisar que ele vai dizer, mas a minha mensagem, pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder e do Espírito. Então, o que falar do nosso irmão Apolo? Era um irmão muito sábio, muito inteligente. Ele não só tão inteligente, louvado seja Deus, mas ele também tinha zelo da casa do Senhor, da obra do Senhor. Porém, ele ainda não estava pelo poder e pelo Espírito. Ele ainda não estava pelo poder e pelo Espírito. Mas a palavra do Senhor afirma que a mensagem pregada precisa estar baseada no poder e no Espírito. Glórias a Deus. Entretanto, falamos, versículo 6, de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, se você for analisar, ele está falando claro aqui que a sabedoria pela qual nós devemos ministrar a palavra de Deus está se baseando exatamente no Espírito de Deus. É necessário a igreja estar cheia do Espírito Santo para que a mensagem ela venha a ser eficaz. Você é eloquente, glória a Deus, que você seja cheio do Espírito Santo. Você é influente, glória a Deus, que você seja cheio do poder do Espírito. Você é um estudioso, glória a Deus, e que na mesma medida que você estuda, você tem tempo para você orar, você tem tempo para jejuar, você tem tempo para, aleluia, até mesmo obedecer a palavra do Senhor. Então aí vai dar tudo certo. Mas se a igreja apenas foca em simplesmente buscar, meditar e aprender dos homens, vai cair. Mas a igreja que fica de pé é aquela que está cheia do Espírito Santo. Olhe bem, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava em oculto, o qual Deus predominou antes do princípio da era, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se estivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, para Deus revelar, necessário você ter o Espírito Santo, porque só o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. E sendo assim, que o Espírito Santo conhece a mente de Deus, então só o Espírito pode revelar sobre Deus. Mas ninguém, com todo o conhecimento, com toda a letra, com toda a sabedoria nos padrões desse mundo, não poderá revelar a mente de Deus. Não poderá revelar as coisas que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, mas que o Espírito, disse o apóstolo Paulo, nos revelou. Ou seja, ele está dizendo, nós temos o Espírito Santo e tudo que nós ministramos sobre a igreja por meio do Espírito Santo é revelado por Deus. Deus revela porque o Espírito tem intimidade com Deus. O Espírito sonda a mente de Deus. Assim como o seu Espírito dentro de você conhece a seu respeito, assim o Espírito de Deus conhece a respeito de Deus. Amém? Glórias a Deus. Ainda diz assim, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ele continua a falar a respeito da sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Então você vai analisar, ele vai dizer que delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelas palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Quem é que ensina as palavras à igreja? O Espírito Santo. E o mesmo Espírito, ele lhe leva a interpretar as coisas espirituais para os espirituais.
espirituais. Pois os carnais jamais terá discernimento das pessoas espirituais. Mas quem é espiritual sabe discernir bem tudo, mas dele ninguém consegue discernir. Aí você vê, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Porque, pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então você entende o que é a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens? Você compreende por que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, está falando que aquelas pessoas estavam na carne? Estavam na carne porque o foco delas era nos homens sábios segundo essa era, nos homens intelectuais segundo os padrões mundanos. Mas elas não conseguiam entender, em parte, o chamado do apóstolo Paulo e a maneira pela qual ele estava instruindo a congregação, a igreja. Então, muitas das vezes isso acontece no nosso meio. Quando você vê pessoas chegar cheias do Espírito Santo, pregando as coisas do céu, pregando a respeito de santidade, pregando a respeito da verdade, quem está na carne vai se manifestar. Quem está na carne não crê, quem está na carne não recebe, quem está na carne não compreende os planos do Senhor, até mesmo para o ministério ou aquele que está ministrando a palavra. Mas querida igreja, que está no Espírito entende tudo aquilo que o espiritual está falando para a igreja. Então a pessoa espiritual em Cristo Jesus é aquela que verdadeiramente é cheia do Espírito Santo. Ela é cheia também do poder, e não só do poder e espírito, mas da obediência da palavra de Deus. Eu espero que a igreja tenha compreendido essa simples palavra. Louvado seja Deus, não tão eloquente, não tão baseado na ciência, no conhecimento pela qual eu gosto muito de ministrar, mas eu creio que a igreja compreendeu. Amém, igreja? Eu creio que você entendeu que você tem que andar unidos em um propósito só. Todos unidos em um propósito espiritual, não é carnal. Porque os carnais não vão entrar no reino dos céus. Mas os espirituais sim. Então a igreja tem que ser o quê? Espiritual. Tem alguém andando na carne? Dá leite para ela beber por enquanto. Ajuda ela a entender que está errado. Ajuda a compreender que a posição que está não está certa. Ajuda a compreender. Mas você que está se sentindo mais espiritual, que está mais fortalecido no Senhor, é o suficiente para você se manter assim, para ajudar o seu irmão que está fraco. Amém? Porque tem pessoas que quando se sente assim, maltratam os outros que estão fracos. Aqueles que se sentem mais fortes, ele acha que ele é superior àquele que está fraco. Mas o ideal é você saber que você está forte para ajudar quem está fraco. Que você está de pé para estender as mãos e levantar o que está caído. E que você está, louvado seja Deus, na presença do Senhor para fazer aquilo que lhe agrada. Que a igreja seja abençoada em nome de Jesus. E que o Senhor possa encontrar essa igreja naquele dia, no dia do Senhor, baseado na sua palavra, espiritualmente falando, em obediência à palavra do Senhor, e que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida da pastora, continue lhe dando sabedoria para instruir esse ministério, essa igreja, continue lhe capacitando os obreiros desse ministério, a sua vida, continue vindo para a casa do Senhor. Com certeza Deus está lhe ensinando, Deus está conduzindo os seus passos para você permanecer em pé na presença do Senhor, de pé na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero fazer uma simples oração, pastor, em nome de Jesus. Dessa vez eu peço até para